questionou muito saber da questão da remanescência, porque que se perdeu a questão, não existe mais pessoas que se auto-reconhecem enquanto indígenas, né? Morreu isso. Como se deu a questão da educação aqui, da colonização e da catequização dos religiosos aqui em Missão. Como é a questão da preservação e conservação dos pontos históricos que ainda existem hoje, né? Como é que se dá essa conservação? É isso que também o pessoal procura ver. E a questão folclórica, como ela é conservada, as tradições que o povo ainda conserva, a questão das lendas, como isso é passado de geração a geração, né? O resgate desse processo através da contação de história e a questão das lendas. Acho que é mais por esse viés. A gente trabalha, basicamente, a gente colhe tudo. A gente faz uma mesclagem de todas as culturas, todos os povos que trabalham com essas culturas, e a gente junta no nosso âmbito, no nosso grupo, né? Aí, então, foi que surgiu a necessidade da gente fazer uma organização jurídica para buscar, além da questão do reconhecimento, buscar também apoio financeiro, apoio governamental, né? Por isso surgiu a necessidade de a gente criar esse grupo, uma ONG, que é a Casa do Aprendiz, exatamente. E aí, o que a Casa do Aprendiz busca fazer é justamente juntar esses grupos que trabalham isoladamente, né? Como nós temos, por exemplo, o pessoal do artesanato em Cipó, isso que é a aldeinha, que eles são também basicamente uma família, né? Um núcleo só, remanescentes, que trabalham com a tradição do artesanato. Temos as pessoas também do grupo que trabalham com a questão musical, pífano, né? Que é o calumbi. Eu gostaria de conhecer isso aí. Isso, exatamente. Pronto. Eu acho que até para a gente fazer uma retomada essa questão do processo histórico, eu vou ler aqui um documento que foi feito décadas atrás, que comenta um pouco do histórico de Missão do Saí. Principalmente, ele foca muito na questão religiosa e a questão territorial de Missão do Saí. O que pertencia de fato à comunidade de Missão, né? Que se pertencia na época, hoje ainda era para pertencer também aos povos remanescentes de indígenas aqui de Missão do Saí. Que é que, primeiro começa falando sobre os franciscanos, né? Contam-nos os mais velhos que nos tempos coloniais existia no povoado de Missão do Saí um convento construído e dirigido pelos religiosos franciscanos. Conquanto não paire a maior dúvida sobre a veracidade dessa afirmativa, não existe ali qualquer ruína ou esbros que assinalem a sua localização. Também a história do nosso município não nos havia revelado até agora a passagem e permanência desses religiosos nesta região. Graças a um documento que se encontra nos arquivos do cartório do tabelião de notas desta cidade, hoje podemos assinalar com precisão um fato histórico da existência desse estabelecimento, que teve a sua fundação no ano de 1697. Corria o ano de 1841, quando, por sentença do juiz de direito da comarca de Jacobina, o bacharel Ângelo Muniz da Silva Ferraz, foram apreendidos os bens e alfaias do convento da missão de Nossa Senhora das Neves do Saí. Esse foi o nome que a missão recebeu a princípio, né? Que pela tradição religiosa sempre colocava o nome da santa, isso, seguido por alguma outra palavra que fosse cultural na localidade. Né? Então, a padroeira da missão, no caso, isso, por isso esse nome, Missão de Nossa Senhora das Neves do Saí. Na verdade, existem muitos conceitos sobre isso, né? O conceito verdadeiro a gente ainda não tem assim certeza. Dizem que Saí, né? Saí foi por causa de vários pássaros que existiam aqui na época, pássaros coloridos, que eles são da mesma espécie dos papagaios, que eles eram conhecidos como Saí.
né, pássaro saí. E aí, por existir muito aqui na região esses pássaros, foi denominado em homenagem a ele, saí. E missão Missão é porque missão foi núcleo de um processo religioso. Missão religiosa, isso, as missões. Que tem as missões jesuítas e as missões franciscanas. Aqui foi uma missão franciscana, né, da Ordem de São Francisco Menor da Itália, que veio para cá. Isso aí seria essa quantidade de pássaros. É uma das lógicas, né? Mas tem uma tradução indígena esse nome saí? Saí, sim. Saí significa índio adulto, né? Na linguagem tupi, guarani, e o outro é esse pássaro, né? Que ele era como se fosse um pássaro lendário, o pássaro saí. Aí tem esse outro conceito de saí que denomina o pássaro. A outra colocação é que saí significava alguns índios caciques daqui que se denominavam como saí. Né? E tem esse outro conceito de ser colocado a missão de saí. Sobre a palavra sair, exatamente não existe, né? Música, alguma coisa a gente pode encontrar se a gente nos ater a questão das lendas. Eu acho que sobre a questão das lendas existe. Daqui, exatamente, a gente vai encontrar alguma coisa sobre esse nome. Mas música, alguma coisa de tradição, que seja assim, uma folclórica, não existe não. Pelo menos que chegou ao nosso conhecimento. Tem, por exemplo, a lenda da Pedra da Baleia, né, que é um local aqui de Missão, que serve até de ponto para ecoturismo, né, que fica no Rio da Prata, mais ou menos a uns 2 quilômetros aqui da comunidade. E esse local, foram feitos alguns túneis nele, por onde, segundo a lenda, os padres fugiram. E segundo também a lenda, eles fugiram desse túnel, entrando no fundo do convento, onde eles viviam e exerciam a religião deles, e ia sair até a Pedra da Baleia. Né? Por isso então que existem as duas bocas, as duas entradas nesse local. E segundo o acesso dessas bocas sairia no cemitério. Né? E ainda mais profundamente comentam que essas bocas também iam sair em Jacobina, pela forte ligação que Missão tem com Jacobina, né? Que mais adiante eu falarei sobre essa relação. Jacobina também é um nome indígena, né? Que fala. Isso, é indígena. Mas se a gente for para a questão, partir para a questão estrutural mesmo, né? Real estrutural desse fato, a gente vê que fica um pouco impossibilitado, né? Um túnel subterrâneo sair de Missão a Jacobina, em torno aí de 100 quilômetros, né? É uma coisa que a gente fica meio incrédulo, né? Eu creio que talvez aqui do cemitério até a Pedra da Baleia, por 2 quilômetros, seria até possível, né? Mas é um pouco difícil porque a nossa região, ela é rochosa, o solo é rochoso, mas também tem muita sedimentação, tem o barro Tabatinga, né, que é aquele barro massapê, que é um pouco liso, e onde tem ele, a rocha, geralmente ocorre muita erosão. Então seria difícil permanecer um túnel subterrâneo assim, sem ocorrer alguma erosão. Logo, logo ele fecharia. Né? É um pouco difícil. As tribos que tinham aqui? As tribos. Na verdade, seria uma tribo. Né? A história, partindo até para a questão mais romântica, comenta sobre os pataxós. Né? Se a gente for procurar nos livros que comentam, fala sobre os pataxós. Porém, os pataxós é uma tribo mais do sul do estado da Bahia. Né? E aqui na nossa região, mesclando algumas cidades aqui da região, até Jacobina, partindo para o extremo norte, a região de Paulo Afonso, a gente vai ver que lá se encontra muito as tribos cariris. Né? E aí das tribos cariris se ramificaram os quiriris. E aí aqui viviam os quiriris, nessa região. Né? Dividindo o território com os índios paiaiás.
Quiriris mais nucleado aqui nessa região e os Paiás mais na região próxima a Jacobina. Então eles dividiam o território, né? É o que a gente pode ter acesso em questão histórica. Não é um fato que a gente possa confirmar, né, e dizer que é totalmente verídico, mas é o que a gente tem em termos de histórias hoje. Porque quando eles chegaram aqui, foi 197 anos após o descobrimento da Terra Brasilis. Então, não foi um tempo até menos de 2 séculos, foi recente. Então, eu creio que não teria sido tempo suficiente para acontecer um genocídio, alguma coisa assim, ou os índios se expandirem e saírem de suas áreas, né? Eu acho que quando eles chegaram aqui, encontraram-se indígenas, né? Talvez em pouca quantidade, que eles ainda fizeram catequização com esses índios, né? Fizeram, passaram a doutrina deles. Só que com o passar do tempo, foi ocorrendo de alguns índios falecerem por moléstias, até coisas contagiosas que eles traziam, os brancos traziam, né? E aí isso passava para eles, foram falecendo. Teve a questão também dos casamentos, os brancos com os índios, aí foi miscigenando, né? Foi criando o mameluco, e aí por isso foi acabando a questão do indígena, né? Foi ficando mais uma questão de remanescência mesmo, né? E aí ficaram os caboclos. Tem essa questão dos índios que foram pegos a dente de cachorro e trazidos à força, né, para os âmbitos da religiosidade, para os núcleos onde acontecia a catequização. E até se a gente for procurar pessoas idosas, a gente vai ouvir falar muito disso, né, de familiares deles, avós, bisavós, tataravós, que foram, que passaram por essa questão de ser pego pelos brancos, isso, a dente de cachorro. Objetos arqueológicos aqui existem muitos, né? Porém, geralmente eles ficam no poder de pessoas que nós não temos acesso, né? Ainda aqui na comunidade. E muitos deles já foram levados, não estão mais aqui. Nós temos registro de cachimbos encontrados a mais ou menos 3, 4 metros de profundidade, né, onde o pessoal estava escavando para fazer poços, algumas coisas desse tipo. Encontraram cachimbos, eles são ornamentados e confeccionados em barro, né, alguns deles têm até detalhes de rostos que nos remetem ao rosto do europeu, ou seja, se a gente for remeter essa questão, a gente pode ver que eles, quando receberam o primeiro contato com os estrangeiros que chegaram aqui, eles assimilaram aquilo e transporam para o seu artesanato, né, para aquilo que eles produziam. Então foi um reflexo que eles puderam traduzir e passar de uma forma artística aquela primeira visão, aquela alusão que eles tiveram dos chegantes do Brasil. Existe uma unidade, uma réplica de um desses cachimbos com o rosto que arremete ao europeu, em poder de uma senhora aqui da comunidade, né? Daqui ou... Da comunidade, sim, isso. Ela reside aqui na comunidade. Existem outros 2 cachimbos, já num outro formato, mas também do mesmo material, a mesma argila, em poder de uma outra pessoa, que é um jovem da comunidade também. Existem também fragmentos de panelas, né, de barro, que eles são diferentes do material de hoje, porque são totalmente feitos à mão, né? É um material que a gente percebe que ele foi manipulado de forma diferente, mais rústico, o material não foi queimado, né? Um material que foi produzido naturalmente, sem queima artificial. Existe também outras coisas como algumas pequenas bijuterias e bugigangas também da época, mas já bem fragmentados, bem estragados, e fotografias, né? Existem algumas fotografias em preto e branco, de 100, 150 anos atrás, logo no início, quando foi criada a fotografia, que mostra alguma dessas
tanto os objetos arqueológicos, como também eles mostram alguns pontos naturais, que são os sítios arqueológicos de Missão de Saída. Querendo